Capítulo 48. O time imperador. Indo para o ponto de registro como sempre. O grande mestre levou os distintivos de lutadores dos 7 demônios da Shurek e os apresentou ao funcionário das batalhas de grupo. Com licença. Eu quero fazer o registro para as batalhas de time. O funcionário pegou os distintivos como sempre. Mas quando ele viu as palavras gravadas nos distintivos, sua cara empalideceu e ele se arfou suavemente. Os 7 demônios da Shurek? O grande mestre franziu as sobrancelhas. A qualidade dos funcionários da grande arena de batalhas espirituais era excelente e suas expressões não iriam mudar muito mesmo que eles encontrassem um mestre dos espíritos de alto nível. Porém, nesse momento, a desempenho desse funcionário claramente não foi satisfatória. Desculpe-me, senhor. Eu gostaria de perguntar se você é o líder do time 7 demônios da Shurek? O grande mestre lentamente assentiu com sua cabeça. Eu posso ser considerado um deles. Você pode apressar isso um pouco. Senhor. Por favor. Aguarde um momento. O funcionário, sob o olhar surpreso do grande mestre, rapidamente deixou seu posto e correu na direção da parte de trás. As mãos segurando firmemente o distintivo de lutadores espirituais de grupo dos 7 demônios da Shurek. Embora o grande mestre estivesse extremamente insatisfeito, o funcionário já havia pegado o distintivo de lutadores do grupo usado para seu registro e, sem ele não podia fazer nada mesmo que quisesse mudar de distrito, só podia esperar pacientemente ali. Mas o que o grande mestre não sabia era que contanto que ele aparecesse mostrando esse distintivo na grande arena espiritual de Sul-Tu, não importava em qual distrito, ele iria ter experienciado exatamente a mesma coisa, sem ter que esperar por muito tempo. O funcionário trouxe de volta outra pessoa para o ponto de registro. Desculpe-me por fazê-lo esperar por tanto tempo. O funcionário educadamente comentou e devolveu o distintivo para o grande mestre. O grande mestre tinha uma ideia de quem era o homem que o funcionário trouxe com ele. Quando os 7 demônios da Shurek participaram pela primeira vez numa batalha de grupos na grande arena espiritual de Sul-Tu, ele foi o anfitrião e anunciador. Tan-san disse que, antes da luta, ele havia, por gentileza, dado dicas sobre o quão impressionante era o time combate selvagem, assim dando ao grande mestre uma impressão relativamente boa. O gerente ao sorriu. Olá, respeitado senhor líder do time. Eu gostaria de ter uma conversa com você. Eu não vou tomar muito do seu tempo. O grande mestre respondeu friamente. Você está representando a si mesmo ou a grande arena espiritual de Sul-Tu? O gerente ao rapidamente replicou. É claro que eu estou representando a grande arena espiritual de Sul-Tu. O grande mestre balançou a cabeça. Ele já havia esperado que isso aconteceria. Afinal, os 7 demônios da Shurek haviam obtido resultados extraordinários nesse mês que passou. Não chamarem atenção era uma impossibilidade. Especialmente aquele que foi o mais impressionante durante o mês inteiro, vencendo todas as suas batalhas. Tan-san com certeza seria o centro das atenções. Embora o grande mestre não estivesse muito a fim de lidar com a grande arena espiritual, a esfera de influência dela era simplesmente muito grande. Até mesmo países temiam ofendê-la. Assim assentiu com a cabeça. Seguindo o gerente ao. O grande mestre foi levado a um silencioso quarto atrás do ponto de registro. Senhor líder, eu irei direto ao ponto. O gerente ao disse com certa dignidade. Eu estou representando a grande arena espiritual de Sul-Tu, na esperança de que hoje os 7 demônios da Shurek participem no ringue principal da arena espiritual central. Oh!
O grande mestre não estava surpreso, mas ao contrário manteve a voz calma. Isso não parece estar seguindo as regras. De acordo com as regras da arena, apenas mestres dos espíritos do nível prata ou acima podem aparecer no ringue principal. Mas os 7 demônios da Shurek estão apenas no nível ferro. O gerente riu amargamente. Você não precisa ser modesto. Com o histórico de batalhas dos 7 demônios da Shurek apenas no último mês, depois da batalha de hoje, eles todos vão receber distintivos de lutadores de prata. Não há nada de errado mesmo que eles sejam promovidos para o nível prata um dia mais cedo. A expressão do grande mestre ainda não havia mudado. Se é assim, então você também não iria se importar se isso acontecesse um dia depois. Não é? O gerente suspirou. Eu irei falar francamente então. 3 dias atrás, chegou um time de mestres espirituais. Eles eram um time de mestres dos espíritos todos do nível prata. Provavelmente trazidos a essa cidade por alguns aristocratas. Por 2 dias seguidos, aqueles das famílias mais prestigiadas apostaram pesadamente neles e eles ganharam esmagadoramente, trazendo grandes prejuízos para a grande arena espiritual de Sultu. Desde que você está familiarizado com a arena, você deve saber que normalmente, para alcançar o nível de prata é preciso pelo menos ser um ancestral espiritual do 40º nível ou acima. Mas esse time é feito inteiramente de anciãos espirituais. Nós não podemos quebrar nossas próprias regras e convidar um time de ancestrais espirituais do 40º nível para lutar contra eles. Mas se a situação continuar, a grande arena espiritual não vai mais ser capaz de continuar arcando com esses prejuízos. Por já terem provado doce sucesso, talvez hoje vários aristocratas novamente aumentem suas apostas. Se nós continuarmos perdendo desse jeito, eu temo que as dúvidas no coração do grande mestre foram esclarecidas como um espelho limpo. Ele imediatamente entendeu o que o gerente queria dizer. Sua resolução foi abalada, dizendo: para já ter alcançado o nível de prata com apenas anciãos espirituais, eles devem ser bem fortes. Então, nos últimos dias, que times a arena espiritual colocou contra eles? O gerente respondeu. Como a arena espiritual não tinha nenhum time de anciãos espirituais que estivesse no nível de prata, sem escolha nós só pudemos enviar times de anciãos espirituais do nível de bronze para lutar contra eles. Um dos quais foi o time de mestres dos espíritos recentemente promovido para o nível de bronze. O time Combate Selvagem, que já lutou uma vez contra os 7 demônios da Shurek. Mas eles perderam completamente. O grande mestre levantou suas sobrancelhas. Entre os times de anciãos espirituais, a classificação do time Combate Selvagem já é considerável. Não pode ser que os membros do time do nível de prata tenham níveis mais altos do que eles? O gerente balançou sua cabeça e disse: não. Isso não é um problema de nível espiritual. O ponto principal é a diferença que os anéis de espírito produzem. Esse time do nível de prata é como os 7 demônios da Shurek. Eles têm os melhores anéis de espírito. Excelentes habilidades espirituais, dando a eles grandes vantagens sobre o time Combate Selvagem. Não deram a eles nem mesmo a sombra de uma chance. Depois de ouvir essas palavras, a cara do grande mestre finalmente mostrou alguma mudança. Como o mestre teórico mais famoso do mundo dos mestres dos espíritos, ele certamente sabia ao que se referiam os chamados melhores anéis de espírito. Significava que o primeiro anel de espírito tinha 100 anos de idade. O segundo tinha mais de 500 anos e o terceiro anel de espírito devia ser diretamente um de 1000 anos.
Deveriam aparecer ao redor do mestre dos espíritos 2 anéis amarelos e um roxo. Como em Daimubai. Tansan. Ainda assim, por que a grande arena espiritual acha que os nossos 7 demônios da Shurek serão capazes de vencer? Afinal, nós só temos 4 com poder espiritual acima do 30º nível, enquanto nenhum dos outros 3 sequer alcançou o 30º nível. O gerente ao sorriu e disse: agora você está sendo modesto novamente. Quem não sabe que os 7 demônios da Shurek podem ser contados como um dos melhores times de anciãos espirituais? E mais ainda, nas 27 batalhas espirituais de grupo que eles lutaram previamente, eles obtiveram completa vitória. Esse recorde pode ser considerado sem precedentes na história da nossa grande arena espiritual de Sul-Tu. Como o ditado diz, se isso existe significa que pode ser razoável. Eu acredito que os 7 demônios da Shurek têm habilidade para competir igualmente com aquele time lutadores espirituais do nível de prata. A luz nos olhos do grande mestre cintilou. Depois de pensar por um instante, ele disse: se eu me lembro corretamente, quando participando no centro da principal arena de lutas espirituais, deve haver um bônus adicionado. Quando o gerente ouviu que o grande mestre parecia ter mudado sua decisão, ele ficou secretamente contente, rapidamente adicionando: é claro, quando participando em competições na arena espiritual central, cada mestre dos espíritos vai receber uma recompensa direta de 5.000 moedas de ouro e se o seu grupo aceitar o nosso convite e vencer a batalha espiritual. A arena espiritual também irá pagar um extra de 10.000 moedas de ouro como recompensa. Porém, como os 7 demônios da Shurek, no final, ainda não obtiveram um distintivo de lutadores espirituais de prata, a acumulação não será afetada. Felizmente eles sempre estiveram ganhando consecutivamente. Assim o acúmulo deles não é pequeno, não dando ao grande mestre a chance de abrir sua boca. O gerente ao continuou: para essa batalha espiritual, por favor, permita que os 7 demônios da Shurek não participem nas batalhas individuais e de duplas hoje. Embora eu não possa quebrar as regras e dar a eles pontos extras, dentro dos limites da nossa influência, a arena espiritual pode contar as batalhas individuais e de duplas de hoje como vitória deles, por mostrar que seus oponentes registrados se renderam por vontade própria. Assim, os 7 demônios da Shurek serão capazes de ir com tudo quando enfrentarem o oponente. O grande mestre nunca havia sido uma pessoa calculista. Para não mencionar que o outro lado já estava sendo bem generoso. Mais importante, ele concordou com essa luta não pelo acúmulo de pontos ou pelo dinheiro, mas pela experiência para seus discípulos. Para a grande arena espiritual de Sul-Tu tratar esse time do nível de prata tão seriamente, somando ao fato do time inteiro ter uma combinação dos melhores anéis de espíritos, esse tipo de experiência só podia trazer benefícios para os 7 demônios da Shurek. O grande mestre assentiu lentamente. Certo. Eu aceito suas condições. Por favor, prepare as informações do oponente. Eu vou primeiro chamar meus discípulos. Não precisa se dar ao trabalho. Deixe nossos funcionários chamarem os 7 demônios da Shurek. Eu já tenho a informação dos oponentes. Você pode discutir com eles primeiro. Mais tarde eu vou levá-los ao ringue principal da arena espiritual para se prepararem. O gerente rapidamente se virou obviamente indo reportar o assunto dos 7 demônios da Shurek tendo concordado em participar na batalha espiritual para os seus superiores e,
Ao mesmo tempo, fazer os arranjos necessários. Havia uma hora a partir de agora até o começo das batalhas espirituais de grupo. Tempo suficiente para a arena espiritual de Sutu fazer vários arranjos. Depois de pouco tempo, os funcionários não trouxeram apenas os 7 demônios da Shurek para o quarto. Até Flender e Alvugi também foram convidados, claramente mostrando que a grande arena espiritual de Sutu já estava observando seu grupo por mais do que apenas 2 dias. O grande mestre calmamente repetiu o que o gerente ao mencionou anteriormente. Ao mesmo tempo, colocou a recentemente recebida informação sobre a mesa no quarto. Enquanto estava de pé ao lado, Tang San de repente entendeu uma coisa quando ele viu os olhos do grande mestre. Seu olhar parecia estar queimando com esplendor, mas também com as chamas da guerra. Até para ele, essa era a primeira vez que ele via uma vontade de lutar tão forte nos olhos do grande mestre. Flender disse um pouco impotentemente: "Eu digo, Xiao Gang, que você não devia ter prometido para ele tão rapidamente, pelo menos esperasse até nós chegarmos aqui." Eles disseram que havia grandes nobres apostando repetidamente. As apostas claramente são enormes. Se nós discutíssemos isso adequadamente, eles poderiam pagar ainda mais. O grande mestre disse descontentemente: "Quando foi que você se tornou esse tipo de aproveitador?" O Flender sorriu ironicamente. "1 centavo com fundo herói. Você acredita que eu penso sobre isso?" O grande mestre disse: "Se dessa vez nós ganharmos, nossos ganhos já não serão desconsideráveis. 10.000 moedas de ouro é uma grande soma. Eu já pensei sobre tudo isso. 1.000 para cada uma das crianças. As 3.000 restantes vão ser deixadas para a academia. Uma boa disputa com o meu terceiro estágio de treinamento para eles. Você tem alguma objeção?" A última linha não foi para Flender e Alvugi, mas diretamente para os membros dos 7 demônios da Shurek. Os 7 balançaram suas cabeças praticamente simultaneamente. Todos eles sabiam sobre a condição financeira da academia. Além disso, não faltava dinheiro para nenhum deles. Após esse mês de batalhas espirituais, não apenas seus pontos aumentaram, eles ainda obtiveram as recompensas correspondentes. Depois de mais de 5 vitórias sucessivas, cada vitória sucessiva era 100 moedas espirituais de ouro. Ultrapassando 10 vitórias sucessivas, eram 200 moedas espirituais de ouro. Flender, anteontem, até mesmo havia mencionado que no momento essas crianças estavam todas mais ricas do que a academia. O grande mestre ergueu sua mão para indicar os materiais feitos de pano e seda espalhados sobre a mesa, dizendo com uma expressão séria: "Bom, esses assuntos podem ficar para mais tarde. Primeiro vamos estudar nossos inimigos. Para vocês essa será uma luta espiritual excepcionalmente desafiadora." O pano e a seda brancos estavam alinhados com uma fita dourada. Ambos os lados bordados com o símbolo da grande arena espiritual de Sutu. Nele estavam registradas as informações do time. Todos curvaram suas cabeças para ler. Até mesmo o obstinado Daimubai. Até ele não pôde evitar inspirar o ar frio. Cada um deles ficou com uma sensação perturbadora em seu coração. De acordo com os regulamentos da arena espiritual, cada time podia ter até 10 pessoas no máximo. O menor não podia ter menos de 7 pessoas. Em uma luta espiritual, o número de pessoas no menor lado decidia com quantas pessoas ambos os lados iriam lutar. O time diante dos olhos deles parecia ser o mesmo que os 7 demônios da Shurek. Apenas 7 pessoas. Informações como a seguir. Time Imperador. 7 membros.
Todos possuidores de distintivos de lutadores espirituais de prata. Capitão. Yu Tianeng. Espírito. Dragão Azul Relâmpago Tirano Sobrescrito 2. Mestre dos Espíritos do Sistema Poder e Ataque do 39º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. Vice-Capitã. Du Guian. Espírito. Serpente de Jade Fosforescente Sobrescrito 3. Mestra dos Espíritos do Sistema Controle do 38º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. XMO com acento grave. Espírito. Tartaruga Negra. Mestre dos Espíritos do Sistema de Defesa do 38º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Shimó. Espírito. Tartaruga Negra. Mestre dos Espíritos do Sistema de Defesa do 37º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Yu Feng. Espírito. Pássaro Carrilhão de Vento. Mestre dos Espíritos do Sistema Ataque e Agilidade do 36º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Osler. Espírito. Leopardo Fantasma. Mestre dos Espíritos do Sistema Ataque e Agilidade do 36º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Membro. Xielingling. Espírito. Maçã de Caranguejo dos 9 Corações. Mestra dos Espíritos do Sistema Auxiliar do 35º nível. Anéis de Espírito. 2 amarelos. 1 roxo. Em todo o material não havia nenhuma menção das habilidades espirituais dos oponentes. Em relação a isso, o grande mestre entendia que isso não era porque a grande arena espiritual não quisesse lhes dar essa informação, mas porque eles não podiam. Quem poderia ter certeza que o outro lado não havia se segurado nas anteriores 2 lutas espirituais? Se as habilidades espirituais fossem determinadas incorretamente, é muito provável que isso levaria a um desastre. Portanto, a grande arena espiritual deixou para os 7 demônios da Shurek descobrirem isso por si mesmos. Tendo lido as informações dos oponentes, os 7 levantaram suas cabeças e olharam uns para os outros. Todos viram as expressões impressionadas dos outros. Embora todos eles tivessem antecipado que um oponente que pudesse alcançar o nível de lutador espiritual de prata certamente não seria fraco, eles não esperavam que eles fossem tão poderosos assim. Flender empurrou os óculos de cristal sobre seu nariz. Se eu não estou enganado, esse time certamente é bem famoso em certa cidade. Por que eles iriam de repente vir para a cidade Sultu? Xiaogang. Você realmente não deveria ter se comprometido a uma luta espiritual contra eles. Talvez nós realmente não sejamos o suficiente para ir contra eles. O grande mestre disse calmamente. A pressão sempre empurra você adiante. Se recuar quando enfrentar desafios, você também jamais será capaz de verdadeiramente se tornar poderoso. Flender. Onde está o seu espírito de juventude? A expressão do Flender ficou um tanto desagradável após as palavras do grande mestre. Zalvuji ao lado não deixou de atiçar a fogueira, se deleitando da calamidade. O grande mestre realmente é estrito. O que você disse é verdade.
Apenas encontrando e superando as dificuldades é que trará qualquer recompensa. Ótimo! Mas o principal é a segurança. Flender olhou para as alforjes e então encarou o grande mestre. O grande mestre assentiu. Eu já supus quais são as origens desse time imperador. Se a minha suposição está correta, então não haverá a menor quantidade de perigo. Tang San. Professor. Tang San apressadamente deu um passo à frente. O grande mestre disse. Embora dessa vez eu ainda vá pedir para que você não use as suas armas ocultas. Eu vou permitir que você use as 8 lanças de aranha. Até o último instante. Vocês não podem admitir a derrota. Vendo que o grande mestre não estava otimista sobre o resultado, Tang San franziu as sobrancelhas, dizendo: Professor, nós realmente não somos capazes de superar o oponente? O grande mestre olhou fixamente para ele. As chances são de apenas 30%. E essa chance depende principalmente de você. Mubai Zukin. Erguendo sua mão para apontar na direção dos materiais sobre a mesa. As 7 pessoas do outro lado. Como mostram os materiais? São um tipo de combinação incomumente perfeita. Vocês devem prestar atenção especialmente em 2 indivíduos. Os capitães. O mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano e a mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente. Dragão azul relâmpago tirano. Xiao Gang. Flender pareceu de repente ter pensado em alguma coisa. Mas suas palavras foram paradas pela expressão do grande mestre. O grande mestre continuou. O dragão azul relâmpago tirano tem um poder de ataque de primeira classe especialmente poderoso entre os espíritos animais. É considerado o espírito animal de ataque mais poderoso. Seu ranking entre os espíritos animais é equivalente ao pagode de porcelana dos 7 tesouros da Ninghongron entre os espíritos de suporte. Quanto a essa mestra dos espíritos serpente de jade fosforescente, ela me lembra uma pessoa. Flender. Você ainda se lembra dele? Com o lembrete do grande mestre. A expressão do Flender mudou abruptamente. Você não está dizendo que pode ser ele? O grande mestre assentiu. Eu estou falando dele. Daemubai não pôde evitar dizer. Diretor. Grande mestre. Não falem por enigmas. De quem vocês realmente estão falando? O grande mestre disse severamente. No continente. A serpente de jade fosforescente assim como vários dos grandes clãs. Classificada como um espírito raro. Mas desde o início da história só existiu um mestre dos espíritos serpente de jade fosforescente famoso. Ele é considerado um mestre dos espíritos do sistema controle extraordinário. Para ser mais preciso, ele deve ser chamado Doulu Jade Fosforescente. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido esse nome. Ouvindo as palavras Doulu Jade Fosforescente, a expressão de Daemubai imediatamente mudou grandemente. Dizendo urgentemente. Você está dizendo que é o irracional Doulu Jade Fosforescente, conhecido como o rei do veneno desse mundo. O grande mestre respirou fundo, assentindo lentamente. Além dele, não há nenhum outro Doulu Jade Fosforescente. De acordo com o que eu sei. Exceto por ele. Mestres dos espíritos serpente de jade fosforescente são uma existência rara. Mesmo se houver, ainda não seria um mestre dos espíritos do sistema controle. Desde que a vice-capitã do outro lado é uma serpente de jade fosforescente do sistema controle. Eu posso estar certo de que ela está ligada ao Doulu Jade Fosforescente. Outros podem não saber disso. Mas eu sei que o Doulu Jade Fosforescente também se chama Dogu.
Ninghongron de repente falou. Então não me diga que o capitão deles é do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano? Flendir sorriu ironicamente. Além do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Pelo menos eu nunca ouvi falar de outro Dragão Azul Relâmpago Tirano existindo em qualquer outro lugar. A origem desse time imperador é aterrorizando. Não apenas esses dois. A Tartaruga Negra é tão famosa quanto o Dragão Azul Relâmpago Tirano. A diferença é consideravelmente menos mestres dos espíritos Tartaruga Negra e eles não têm uma escola intacta. Portanto, eles não são tão conhecidos quanto o Dragão Azul Relâmpago Tirano. Entre os espíritos do tipo defesa, a Tartaruga Negra é o número 1. Tang-san pareceu de repente perceber uma coisa. Como um mestre dos espíritos do sistema controle. Sua maior preocupação naturalmente era o mestre dos espíritos do sistema controle do outro lado. Perguntando para o grande mestre. Professor. Afinal, o que um mestre dos espíritos serpente de jade fosforescente usa para controlar? Um espírito cobra não parece ser do tipo especialista em controle. O grande mestre respondeu de forma bem simples. Usando apenas uma palavra. Veneno. Usando veneno para controlar a batalha. As pupilas de Tang-san se contraíram involuntariamente. Mas seu humor continuou firme. Veneno. Que palavra familiar e querida. Assentindo levemente e dizendo. Se é assim, então nós realmente temos uma chance de derrotá-los. No que aceita Tang era mais proeminente? Habilidades de velocidade. Armas ocultas e também seus famosos venenos. Embora desde que havia vindo para esse mundo Tang-san não tivesse tido tempo de reunir as substâncias venenosas necessárias. Deixando de lado extrair as toxinas da seita Tang. Ele ainda tinha o conhecimento e entendimento do veneno. A essência da seita Tang. Uma pessoa usando venenos superiores. Naturalmente também tinha um conhecimento extraordinário dos métodos para resistir aos venenos. O grande mestre não compreendeu o que Tang-san queria dizer. A salsicha pequena do Oscar é apenas uma habilidade do segundo anel de espírito. Eu temo que quando repetidamente resistindo ao veneno da serpente de jade fosforescente ela só será capaz de restringi-lo por um curto período de tempo. Ninghongron disse. Grande mestre. Posso dar uma sugestão? O grande mestre assentiu. Prossiga. Ninghongron disse. Nessa luta espiritual, nosso principal objetivo deve ser aquela mestra dos espíritos do sistema auxiliar. É? Por quê? Ouvindo as palavras de Ninghongron, até o grande mestre não pôde evitar ficar um pouco surpreso. Até ele nunca havia ouvido sobre o espírito maçã de caranguejo dos 9 corações. Essas circunstâncias eram extremamente raras. Mas considerando os mestres dos espíritos do sistema auxiliar dos dois lados, com o pagode de porcelana dos 7 tesouros da Ninghongron, ele não tinha nenhuma preocupação de que eles seriam mais fracos do que o oponente. Ninghongron disse. Eu conheço esse espírito maçã de caranguejo dos 9 corações. Diferente dos outros espíritos. Esse espírito é herdado numa única linha. Cada geração só pode ter um sucessor. Também só pode haver 2 mestres dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações vivos ao mesmo tempo. Apenas quando um morrer é que será possível aparecer outro. Ele pode ser considerado o espírito mais raro de todos. Meu pai me disse uma vez que a maçã de caranguejo dos 9 corações é um milagre entre os espíritos. Quem era o pai de Ninghongron? Deixando de lado o grande mestre. Flenderes Alvugi. Até os outros 7 demônios da Shurek sabiam.
O mestre da escola porcelana dos 7 tesouros. Representando a autoridade dos mestres dos espíritos do sistema auxiliar. Se até ele descrevia um espírito desse jeito, então, a escala dos efeitos desse espírito podia ser facilmente imaginada. Em relação a novos e estranhos espíritos, o grande mestre era sempre ainda mais curioso do que pessoas normais, imediatamente pedindo detalhes. Então qual é o efeito da maçã de caranguejo dos 9 corações? Em que respeito seu efeito de suporte aparece? Nindhongron abaixou sua voz. A maçã de caranguejo dos 9 corações só tem um tipo de efeito. Não importa quantos anéis de espírito ela tenha. Ela só tem uma habilidade espiritual. Isso também é a parte assustadora dela. Seu efeito na área de cura. O nível da cura é controlado pelas intenções do mestre dos espíritos. Quanto maior o nível e quanto maior a quantidade de anéis de espírito, mais habilidade de cura pode ser usada. Meu pai disse que com o mestre dos espíritos maçã de caranguejo dos 9 corações, mesmo se você quiser morrer, isso não seria fácil. Portanto, após a luta começar, nós temos que primeiro tirar ela do ringue. Senão, até ela ficar sem poder espiritual, nós basicamente seremos incapazes de causar qualquer dano aos oponentes. Ouvindo a Nindhongron, a expressão do grande mestre pareceu se tornar rígida depois de ficar parado sem reação por um longo tempo. Ele finalmente disse lentamente: essa realmente é uma combinação próxima à perfeição. Nós podemos vencer. Nesse momento de baixa moral, com todos caindo no silêncio, Tang San de repente falou em voz alta, cheio de confiança. Os olhares de todo mundo se voltaram para ele. Eu digo que nós podemos vencer. Mubai. Pequeno Ao. Gordo. Xiao Wu. Hongron. Zukin. Vocês esqueceram que nós já possuímos um recorde de 27 vitórias sucessivas. O oponente é de fato poderoso. Mas nós também não somos fracos. Nós temos o Mubai como mestre dos espíritos do sistema de dominação de primeira classe. Nós temos o suporte do Pequeno Ao para sustentar nossa capacidade de batalha. Nós temos o excelente espírito variante de batalha do Gordo e a misteriosa habilidade suave da Xiao Wu. Hongron. Não me diga que você acredita que o seu pagode de porcelana dos 7 tesouros não pode se comparar com a maçã de caranguejo dos 9 corações? Ainda Zukin. Sua velocidade é mais rápida do que qualquer outro mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade que eu já vi. Embora os oponentes são poderosos, não me digam que nós somos pequenos e fracos. Não. Nós certamente somos capazes de provar que somos até mais fortes do que eles. Ainda mais. Vocês não podem esquecer da nossa idade. Eu me atrevo a dizer que eles são mais velhos do que nós. Mesmo se nós realmente perdermos para eles. E daí? A falha é a mãe do sucesso. Mesmo se nós não formos tão fortes quanto eles hoje, inevitavelmente haverá um dia em que nós certamente os derrotaremos. A vitória inevitavelmente pertence a nós. Os 7 demônios da Shurek. Se a nossa confiança das vitórias sucessivas já foi perdida, então por que nós ainda deveríamos continuar participando em lutas espirituais? As palavras de Tang San foram como um fósforo acendendo a confiança de todos eles. Não faltava talento para nenhum dos membros dos 7 demônios da Shurek. Monstros entre monstros. Como eles podiam ficar resignados à derrota? Ninguém falou. Mas as expressões de todos se tornaram firmes. Dai Mubai tomou a liderança em estender sua mão direita, logo seguido pelo Oscar.
As palmas dos 7 demônios da Shurek se sobrepuseram uma sobre a outra. Os olhares de todos eles queimavam. A confiança perdida já havia sido recuperada. No momento seus corações já estavam transbordando um intenso espírito de luta. Professor, eu posso ter a total autoridade para planejar essa luta espiritual? Tang San olhou com firmeza na direção do grande mestre. Ele sabia que essa luta seria o teste mais desafiador deles. A razão pela qual ele disse isso não era porque ele não queria ver a aparência sem vida de seus companheiros. Como uma pessoa de 2 vidas. Ele sabia que se você quiser alguma coisa, então você só pode contar com os seus próprios esforços para consegui-la. Antes de todas as lutas espirituais anteriores, o grande mestre iria lhes dar instruções táticas. Mas dessa vez Tang San ativamente pediu para fazer o trabalho do grande mestre. Vendo isso, o grande mestre Flenderes alvos de aprovaram interiormente. Um time precisava de táticas, união e coordenação. Mas também não podia faltar outra coisa. Isso é sede de sangue. Um time sem sede de sangue jamais será capaz de acender seu maior potencial. E no momento, Tang San, como a alma do time, já havia conseguido esse pouco. Para os 3 professores parecia que a vitória já não era tão importante. O crescimento dessas crianças já havia ultrapassado suas expectativas. Agora tudo o que eles podiam fazer era assistir a essas crianças darem a eles cada vez mais surpresas e milagres. Vendo até que nível eles conseguiriam chegar no final. Grande Arena Espiritual de Sul-Tu. Área de descanso VIP. Sala VIP número 3. A luxuosa sala tinha mais de 200 metros quadrados. Um imenso sofá de couro de mais de 15 metros. O suficiente para que mais de 10 pessoas pudessem descansar confortavelmente. As decorações da sala eram todas douradas. Lanternas douradas. Papel de parede dourado e todo tipo de ornamento dourado. Nada se distanciando da sensação de deslumbrante esplendor. Em frente ao sofá de couro branco havia uma mesa de cristal, enfeitada com todo tipo de massas e bebidas. O mais importante, numa das paredes desse quarto havia um único cristal transparente, através do qual era possível ver claramente o lado de fora. Mas ninguém poderia ver o interior pelo lado de fora. E do lado de fora da janela de cristal estava a arena espiritual central mais importante da grande arena espiritual de Sul-Tu. No momento só havia 7 pessoas na sala. Todos os 7 possuíam características claras, parecendo ter cerca de 20 anos de idade. Sentado no meio do sofá estava um jovem de cabelos negros e magro. Ele não podia ser considerado muito bonito. Suas expressões faciais eram bem falhas, como se os músculos de sua cara estivessem rígidos. Usando roupas azuis coladas sem qualquer decoração, dando às pessoas um tipo de impressão simples. Mas contra as expectativas, esse tipo de simplicidade fazia as pessoas sentirem que ele era bem perigoso. Ele estava recostado no sofá de olhos fechados, descansando. Sentada ao seu lado estava uma mulher. Sua postura certamente não era ordinária. Não se recostando no sofá, mas em vez disso contra o ombro do jovem vestido de azul. A cara com uma expressão preguiçosa. O cabelo curto roxo escuro lhe dava um forte espírito herói. Surpreendentemente ela possuía um par de olhos verdes que dava às pessoas uma sensação um tanto estranha e ao mesmo tempo as deixava incapazes de poder dizer o porquê, mas com um tipo de charme encantador. No momento ela estava apoiada no ombro do jovem de olhos fechados,
brincando com suas unhas pintadas de verde. Ian, não seja sempre tão afetuosa com o chefe na frente do resto de nós. Nossos irmãos ainda são todos um grupo de virgens. Não será bom se você despertar qualquer desejo. Hey! Quem falou foi um belo jovem. Não alto. Peso moderado. Cabelo curto e dourado. Um par de olhos extremamente ativos. Recostado contra a gigante janela de cristal e com uma aparência calma. A jovem mulher no sofá lhe lançou um olhar. Os olhos verdes deixando transparecer um sorriso encantador. Então venha. Deixa a irmã mais velha te ensinar como se tornar um homem? Ah! Eu vou passar. Só o chefe pode sobreviver ao seu veneno de jade fosforescente. Eu infelizmente não posso aproveitar isso. O jovem rapidamente declinou. A cara alarmada. Olhando para a jovem mulher de olhos verdes claramente com medo. Você mereceu. Quem mandou você incomodar a Ian? Diretamente do lado oposto à janela de cristal. Vestido inteiramente de preto. Estava uma pessoa igualmente loira. Parecendo mais elegante e jovem do que a mulher. Aproveitando o espetáculo enquanto balançava a bebida em sua mão. O belo jovem disse irritado. Leopardo. O que você quer dizer? Espere até a luta espiritual de times de hoje acabar. Então nós vamos resolver isso numa de 1 versus 1. Eu vou te ensinar uma lição. O jovem vestido de preto bufou desdenhosamente. 1 versus 1 contra mim? Você tem coragem. Você. Um mestre dos espíritos voador. Quer ir numa luta de 1 versus 1 com um mestre dos espíritos do chão como eu? Claramente isso é bullying. Com suas habilidades. Tente ir contra o chefe numa de 1 versus 1. Deixando de lado vencer. Contanto que você consiga durar 3 minutos. Eu irei te admirar. Você. Embora o jovem não quisesse aceitar isso. Ele não tinha escolha a não ser conceder. Ele era de fato incapaz de aguentar o capitão por 3 minutos. Ótimo. Fique um pouco quieto. Você não pode ser tão silencioso e focado quanto os irmãos Shi? O jovem vestido de azul sentado imóvel no sofá finalmente falou. Os irmãos Shi dos quais ele falou estavam sentados no chão perto da parede. Meditando de pernas cruzadas. Ambos tinham narizes retos e queixos quadrados. A fisionomia grande e robusta. Apenas sentados ali davam às pessoas uma sensação pesada e imperturbável. O belo jovem disse. Chefe. Para que nós ainda precisamos nos focar? Com nós alcançando o nível de lutadores espirituais de prata antes do 40º nível. Eu me atrevo a dizer que essa grande arena espiritual de Sutu certamente não poderá achar oponentes para nós. Deixando de lado aqui. Mesmo se fosse na grande arena espiritual número 1 da cidade imperial Seldou. Ainda não haveria ninguém que pudesse ser um desafio para nós. O jovem vestido de azul calmamente disse. Mesmo se esse for o caso. Você ainda não pode cultivar hábitos ruins. Os poderes do mundo dos mestres dos espíritos aparecem em grandes números. Quem pode dizer com certeza de que até poderes maiores não aparecerão diante de nós? Lin. Você pode sentar no sofá. Ficar de pé o tempo todo desse jeito vai gastar as suas energias. Suas últimas palavras foram direcionadas para outra mulher de pé na sala. Essa mulher estava no canto mais escuro da sala. Não apenas inteiramente vestida de preto, mas até sua cara estava coberta por uma camada de musselina negra. Uma figura graciosa. Longo cabelo azul caindo sobre seus ombros e costas como uma cachoeira. Olhos da mesma cor que seu cabelo não revelando nenhuma emoção.
Do seu corpo só se podia sentir isolamento e solidão. Não precisa. Eu estou bem aqui. A voz de Xie Linglin era bem prazerosa, mas completamente vazia, dando às pessoas um tipo de sensação irreal. As 7 pessoas nessa sala eram precisamente os membros do time Imperador nos materiais do grupo de Tang San. Sentados no sofá estavam o capitão Yu Tianeng e a vice-capitã do Guian. O belo jovem era o mestre dos espíritos Pássaro Carrilhão de Vento e o Feng. O homem vestido de preto brigando com ele era o mestre dos espíritos Leopardo Fantasma. Os 2 irmãos sentados no chão meditando eram naturalmente os 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra. E de pé no canto estava a mestra dos espíritos do sistema auxiliar do time Imperador. Maçã de caranguejo dos 9 corações Xie Linglin.